Querida igreja, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a palavra do nosso Deus possa invadir o nosso coração e realmente a gente viver como filhos de Deus em nosso dia a dia. Amém. Amém. Muitos de nós fomos batizados ainda bebês. Outros, quem sabe, foram batizados já adultos. Alguns, quem sabe, lembram do seu batismo. Outros, quem sabe, não lembram. Mas quase todos nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, nós fazemos, mesmo que em silêncio, estas perguntas. Sou batizado. E o que isso muda em nossa vida? Sou batizado. O que isso significa quando nós pecamos? Sou batizado. O que isso significa quando nós passamos por momentos difíceis, passamos por momentos complicados, quando nós passamos por sofrimentos? Sou batizado. O que isso significa quando nós falhamos, quando nós duvidamos? Meus queridos, nós vivemos num mundo em que o tempo todo nos pergunta por quem nós somos e o que nos define. O mundo diz que a nossa identidade está naquilo que nós fazemos, naquilo que nós conquistamos. O mundo diz que nós somos definidos por aquilo que nós sentimos ou no que os outros pensam de nós. Mas a palavra de Deus vai nos conduzir para um outro pensamento. Como Deus nos define? E aí eu pergunto: Deus nos define por aquilo que nós fazemos? Ou Deus nos define por aquilo que nós somos unidos a Jesus Cristo? Deus jamais nos define pelo que fazemos. Deus não nos define pelo nosso status. Deus não nos define pela nossa posição social, mas por quem nós somos unidos a Jesus Cristo. Por isso, ao falar do batismo, o batismo não é algo apenas que aconteceu conosco no passado. O batismo, ele é um sacramento. Deus instituiu o sacramento do batismo, e é o batismo então que nos define hoje quem nós somos. A palavra de Deus nos ensina que no batismo nós fomos unidos a Cristo. E isso significa que o batismo não é apenas uma cerimônia. O batismo não é apenas um ritual de passagem. O batismo é o começo de uma nova vida. Nós recebemos uma nova vida com Deus. Por isso, meus queridos, o batismo não é simplesmente aquele certificado espiritual. O certificado espiritual, quem sabe pendurado na parede. Mas o batismo é a nova identidade que nós recebemos. É uma nova identidade que nós levamos todos os dias pela fé que nós recebemos nesse dia. Por isso é que as nossas ações não são a causa de nós sermos aceitos por Deus, mas é o fruto, é a evidência visível de uma união que Deus mesmo realizou. Portanto, meus queridos, no batismo, Jesus se une a nós. O apóstolo Paulo, ele escreveu: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso significa que quando nós somos batizados, algo real e muito profundo aconteceu com cada um de nós. Nós não apenas mudamos de comportamento, nós recebemos uma nova vida. Foi um novo renascimento.
nós recebemos uma nova posição diante de Deus, uma nova identidade. Por isso, meus queridos, o batismo não é apenas colocar ou mergulhar a cabeça sobre a água. O batismo é Deus agindo, é Deus nos ligando, é Deus nos incorporando à obra de Jesus. A vida e obra de Jesus então passou a contar com a nossa nova forma de ser e de viver diante das pessoas e diante de Deus. Assim, o batismo é uma mão, a mão que recebe aquilo que Jesus conquistou para nós. O batismo então é o meio. Batismo é o meio e não a forma de receber as bênçãos de Deus. Quem sabe muitas pessoas pensam no batismo como algo que ficou lá no passado, simplesmente como uma lembrança. Mas, gente, o batismo não é apenas um rito do passado, é uma realidade viva no presente. Por isso, viver o batismo é viver diariamente naquilo que Deus fez e Deus continua fazendo por nós e para nós em Cristo Jesus. O centro do batismo não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é o que Deus fez, faz e fará por nós. Pois no batismo, Jesus se une a nós. Assim nós recebemos a promessa de que tudo que Jesus enfrentou, tudo aquilo que Jesus passou a ser nosso. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Nós lemos o seguinte: fomos sepultados com Ele no batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, nós também andemos em novidade de vida. Nós precisamos lembrar que Jesus nos deu uma ordem. E a ordem de Jesus foi: ide e fazei discípulos. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com essas palavras, gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus nos introduziu na sua família. Por isso, pela fé que nós recebemos em nosso batismo, essa fé que é alimentada e sustentada com a palavra, com a Santa Ceia, ela nos dá um privilégio, o privilégio de sermos chamados, de sermos tratados como filhos de Deus. Isso então vai mudar, e isso muda completamente a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso próximo. Ou seja, Deus é visto como Pai e nós como irmãos uns dos outros. Então nós vamos nos tratar como irmãos. Nós vamos viver como irmãos. Gente, nós somos irmãos. Nós não somos inimigos. Nós somos irmãos. Por isso, gente, nós não vivemos mais tentando nos salvar ou tentando querer prejudicar o outro. Nós não vivemos mais tentando merecer o amor de Deus. Nós vivemos, nós nos amamos, porque nós já fomos amados, nós já somos amados, nós somos salvos, unidos a Jesus Cristo. O mundo lá fora vai dizer que você é aquilo que você faz, aquilo que você come. E Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, por estarmos unidos a Jesus.
Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Antes do batismo, a nossa identidade, ela estava suja pelo pecado. Essa identidade estava marcada pela separação de Deus, pela morte espiritual. Nós estávamos espiritualmente cegos e mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos segundo a nossa própria vontade, presos à culpa, ao medo e à condenação. A nossa história estava ligada a Adão após a queda. Por isso é que a Bíblia nos chama de escravos do pecado, inimigos de Deus. E Lutero, então, ele escreveu: a velha natureza é aquilo que nos é inato desde Adão. Essa natureza é irada. Essa natureza é cheia de ódio, inveja, libertina. Essa natureza é gananciosa, preguiçosa, orgulhosa, descrente, cheia de todos os vícios, nada tendo de bom por si mesmo. Fecha aspas. Mas nós lemos lá em 1 Pedro 2, versículo 10, o seguinte: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Meus queridos, Deus não nos deixou na condição de malditos e condenados por sua misericórdia. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Jesus Cristo agora nós somos aceitos, nós somos reconciliados, nós somos perdoados, nós somos adotados e reconhecidos como filhos, libertos da condenação. O batismo, ele não elimina a nossa velha natureza. Essa velha natureza continua dentro de nós. Por isso que existe uma briga dentro de nós. Antes o pecado nos dominava. Agora, unidos a Jesus, nós lutamos e vencemos, porque o pecado já foi destruído por Jesus. Antes, o pecado era o nosso Senhor. Agora, Jesus é o nosso Senhor. No batismo, Jesus Cristo se une a nós. Por isso, é que a nossa identidade deixou de ser condenados e passou a ser salvos e perdoados. Deixou de ser perdidos e passou a ser achados. Deixou de ser escravos e passou a ser filhos. Unidos a Jesus, Deus então nos eleva na qualidade de filhos. Deus nos trata como filhos. Deus nos trata como amigos. E tudo isso nós conquistamos não pelo nosso esforço, não por mérito, nem por desempenho espiritual, gente. Porque, como nós lemos lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é pelas obras. Nós não somos amados pelas nossas obras, gente. A salvação é um presente gratuito de Deus recebido pela fé em Cristo Jesus. E não algo que possa merecer ou conquistar. É um presente, é de graça e por graça. Por isso que nós falamos que a graça é o favor imerecido de Deus. É o ato dele nos dar aquilo que nós não merecemos. Nós somos salvos somente pela graça e não pela nossa performance, gente. Nós não somos salvos pela nossa atuação espiritual. A nossa nova identidade não é constituída nem construída por nós, mas é dada em Cristo.
E ela está firmada na cruz, onde os nossos pecados foram pregados e pagados. Por isso, nós vamos viver. E nós vamos viver não tentando nos tornar algo que ainda nós não somos. Nós vamos viver a partir daquilo que nós já somos. E o que nós já somos em Cristo Jesus? Irmãos. Isso significa agora então que o pecado acabou na nossa vida? Não. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós desobedecemos à vontade de Deus, inclusive o pastor, tá? Gente, não há nada em nós que somos ou fazemos que vai fazer Deus se agradar em nós. Por isso é que nós precisamos todos os dias voltar ao nosso batismo e assim reconhecer e confessar humildemente os nossos pecados e ouvirmos de novo a promessa: você está perdoado por causa de Cristo. Você está perdoado de Cristo Jesus. Você é meu filho. Viver então essa nova vida unidos a Jesus não é perfeição, gente, mas é uma nova direção. Unidos a Jesus, nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Agora, então, nós como irmãos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos amar e cuidar uns dos outros. Eu sou responsável pela fé da Daniela. A Daniela é responsável pela fé da Dora. Nós somos responsáveis uns pelos outros, gente, porque nós somos irmãos. Nós estamos aqui para cuidarmos uns dos outros, a exemplo de Jesus. Por isso é que, unidos a Jesus, nós vamos abandonar aquilo que esteja nos afastando do Senhor e colocarmos Deus em primeiro lugar. Quem sabe muitas vezes nós estamos colocando Deus como mais um item em nossa agenda. Mas, gente, Deus não é acessório. Deus é fundamento da nossa vida. O que nos define não é mais o pecado, mas é a nossa união com Jesus. Agora nós vamos viver então como quem pertence a Jesus Cristo. E a obediência a Deus não brota do medo, gente. Nós não temos que obedecer a Deus por causa do medo do inferno, mas nós temos que obedecer a Deus pela gratidão de que o céu é sim a nossa herança. A nossa transformação não nasce da culpa, mas da vida que Jesus habita em nós. Nós vamos viver não para conquistar o amor de Deus, porque nós já fomos alcançados por esse amor. E isso então muda como nós lidamos com a culpa de consciência que acusa, com a sensação de que nós nunca somos bons o bastante. Às vezes, quem sabe, nós pensamos que Deus precisa da nossa ajuda, que Deus precisa da nossa melhor versão para nos abençoar, para agir em nossa vida. Quem disse isso? Deus é soberano e nós somos dependentes dele. O batismo, no batismo Jesus Cristo se une a nós. Agora, mesmo em dias difíceis e complicados, nós podemos descansar, relaxar. Agora, mesmo em tempos de dúvidas, nós podemos caminhar com esperança. Quando tudo em nós e no mundo parece confuso, mal, quando nós nos perguntamos se ainda Deus nos ama, se realmente Deus está comigo, sabe quem?